Boa tarde para você ligado na programação da Terceira Via TV. Está entrando no ar o seu boletim de esportes com as notícias desta quarta-feira. E vamos aos destaques. Goitacás dominado pelo Gonçalense no estádio de Moça Bonita. Time da Rua do Gás já cumpriu todos os seus jogos na Taça Corcovado e não depende mais dele para chegar às semifinais. Americano e Portuguesa promete fortes emoções hoje à noite no Arizão. Time alvinegro treinou ontem pela manhã de portões fechados no Ari de Oliveira e Souza. Só os 45 minutos finais foram assistidos pela torcida. Sampaio Correia derrotou São Cristóvão na tarde de ontem. Osvaldo Oliveira deixa o Palmeiras por pressão da torcida. Manhã de tensão também no Rio. São Januário invadido por dezenas de torcedores do Vasco. 3 deixa o elenco cruzmaltino. Presidente da CBF é pressionado por deputados e diz que não vai renunciar. Botafogo encarou o Oeste e venceu em Itápolis ontem à noite pelo placar de 1-0. André Pimpolho pede despedida honrosa sábado em São João da Barra. Agora no Boletim de Esportes da Terceira Via TV. Com gols marcados por Gilmax e João, ambos no primeiro tempo, o Gonçalense derrotou o Goitacás ontem à tarde pela Taça Corcovado. O jogo foi disputado lá em Moça Bonita, em Bangu, e teve a direção de Rodrigo Carvalhais, tendo como assistentes Luiz Antônio Muniz Oliveira e Richard dos Santos Silva. Primeiro gol da equipe de São Gonçalo foi marcado por Gilmax, que já atuou pelo Alvianil Campista aos 13 minutos de jogo. O time do Goitacás não conseguia se acertar em campo e ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, depois de jogada sensacional do atacante Sabão, que passou por quase toda a defesa adversária, inclusive pelo goleiro, tocou para João, que só finalizou. 2-0. No segundo tempo, o Goitacás ainda buscou uma reação, mas não teve forças para reverter o placar. Final derrota por 2-0 e complicando a sua situação, que agora passa a depender mais ainda de outros resultados. A renda somou apenas R$ 3.900. Iago e João pelo Gonçalense, enquanto Dieguinho, Rael, Bóvio, Edson, Rondinelli e Franklin pelo Goitacás receberam cartão amarelo. Dieguinho do time campista e Zé Pequeno pelo Gonçalense foram expulsos. E o time que tem Sabão, Zé Pequeno e Amendoim, deixa para lá. Enquanto isso, na Rua Bariri, o São Cristóvão voltou a perder. Desta vez para o Sampaio Correia por 3-1. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Juninho 2 vezes e Rômulo para o Sampaio, enquanto João Paulo diminuiu para o time cadete. Hoje, a segundona prossegue com os seguintes jogos. Audax e Série, sem qualquer chance de classificação, vão se enfrentar na Baixada Fluminense, enquanto Americano e Portuguesa jogarão à noite no Arizão. O jogo promete ser quente, já que além de ter sido campeão da Taça Santos Dumont, a Portuguesa lidera a Taça Corcovado com 14 pontos, ao lado do Goitacás, só que o time da Rua do Gás não joga mais. O Gonçalense está em terceiro com 12 pontos e tem mais um jogo, podendo chegar a 15. Americano tem 11 e se classifica se vencer a Luz hoje à noite e o Séries sábado em Bangu. Ontem o técnico João Carlos comandou um treino pela manhã no Arizão com os portões fechados, pelo menos nos primeiros 45 minutos. O treinador pediu compreensão dos torcedores que depois tiveram acesso ao estádio. Os ingressos estão sendo vendidos desde ontem em vários pontos da cidade, a partir desde as 12 horas, somente nas bilheterias do estádio. O presidente Luciano Viana está pedindo comparecimento maciço de torcedores para ajudar no difícil compromisso. Olha aí, a vantagem do Americano e Portuguesa é que ambos têm mais 2 jogos, incluindo o de hoje, entre ambos. Os outros apenas 1, enquanto o Goitacás já encerrou sua participação na Taça Corcovado. Pelo grupo B, o Duque de Caxias ganhou 3 pontos ontem por WO, já que o adversário seria o Mangaratibense, eliminado do certame. Hoje jogam Olaria e Barra da Tijuca na Rua Bariri, Barcelona e Angra dos Reis e América e São Gonçalo. Com 17 pontos em 7 jogos, o Duque de Caxias lidera o grupo B, seguido de América com 14, um jogo a menos. Olaria e Queimados tem 12 pontos, sendo que o time Bariri tem um jogo a menos. O São João da Barra, que já foi rebaixado, infelizmente, a Série C, ainda terá um compromisso pela Corcovado. Será sábado no estádio Manuel José Viana de Sá, diante do Audax. O técnico André Pimpolho comandou um treinamento ontem, quando conversou com os jogadores, fazendo-lhes ver a necessidade de pelo menos encerrar a campanha de uma forma honrosa, ou seja, com uma vitória
lá em sua praça de esporte. Nós tentamos um contato ontem com o André Pimpolho, mas não tivemos resposta. O Macaé, que está em terceiro lugar na Série B do Brasileiro, vai receber o Bragantino sábado no estádio Cláudio Moacir Azevedo. Hoje, às 9 horas, começou a venda de bilhetes em vários pontos da cidade. Em e-mail enviado ao Boletim de Esporte, dirigentes macaenses informam que os ingressos que foram comprados até sexta-feira custarão R$10. A promoção será válida em todos os pontos de venda. Na sede do clube, no Joãozinho Barbearia, banca dos jornais Top 7, Choperia Largado e também na administração do estádio Moacirzão. Foram enviados a Macaé 4.990 ingressos, incluindo as gratuidades. Eles lembram que menores de 12 anos, deficientes físicos e os que tiverem mais de 65 anos não pagarão para assistir o jogo, mas devem chegar ao estádio 1 hora antes do início da partida. Olha aí, ontem a CBF divulgou o trio de arbitragem para Macaé Bragantino. Júnior Benevenuto será o árbitro, assistido por Breno Rodrigues e Felipe Leal, que não é parente do Rubens Leal, todos da Federação Mineira de Futebol. O jogo começa às 21 horas e é válido pela 7ª rodada. O Botafogo ontem à noite, com o gol de Rodrigo Pimpão, acabou derrotando a equipe do Oeste, lá em Itápolis, por 1-0. O gol foi marcado aos 21 minutos do segundo tempo. Foi um gol muito bonito do Pimpão, que já jogou inclusive no Vasco da Gama. No outro jogo de ontem, o Paraná Clube, jogando em casa, derrotou o Luverdense de Lucas do Rio Verde por 1-0. Pelo Mundial Feminino, está sendo disputado no Canadá, o Brasil derrotou a Coreia do Sul por 2-0. Marta fez um gol de pênalti, né? Pois é. E lembrando que hoje jogam pelo Brasileiro o Atlético Mineiro e Santos no estádio Independência, lá em Belo Horizonte. O Brasil, à noite, 22 horas, você já sabe, enfrentando a seleção de Honduras no último compromisso, o último amistoso antes da estreia na Copa América. Olha, e o tal de Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, que depois ontem lá no Congresso Nacional, ele foi sabatinado, né, por várias horas. Os deputados quiseram saber sobre contratos da entidade com a FIFA e também com agências de publicidade, marcas e artigos esportivos. Fizeram também perguntas sobre a organização da Copa do Mundo 2014. Em determinado momento, perguntaram se ele estaria disposto a renunciar ao seu mandato. Del Nero disse que só deixará o cargo após completar período para o qual foi eleito, que não admite qualquer hipótese de renúncia. O cara de pau ainda disse o seguinte, ele disse que o fracasso na Copa do Mundo deve-se a Filipão. Disse que Filipão confiou muito na equipe, que foi campeã da chamada Copa das Confederações, né, que é disputado antes da Copa do Mundo, repetiu o time, por isso o time foi eliminado, foi o vexame. Culpou Luiz Felipe Scolari. No Rio, meu filho, tensão ontem pela manhã em São Januário, um grupo de cerca de 50 torcedores, chefes de organizados, invadiu o estádio para cobrar raça aos jogadores e pedir atitude da diretoria, né? Eles não se conformam pelo time ainda não haver vencido no Brasileiro, estando em penúltimo lugar, 19º, com apenas 1 ponto. Pois é, gente. Olha, após o jogo que decidiu o título da Euro Champions, Neymar posou para fotos com uma fita na cabeça com a frase 100% Jesus. Bastou para a imprensa internacional criticar o atacante brasileiro. O jornal francês Le Figaro chegou a classificar o gesto do jogador como proselitismo religioso. E por falar em Neymar, ele pode estar em campo no jogo de logo mais, quando a seleção brasileira estará enfrentando a de Honduras na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Como eu já disse aqui, será o último jogo da seleção brasileira antes de seguir para território chileno, onde participará da Copa América de 2015. Daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo bloco do programa de hoje, com a presença de Magno Prisco, o Maguinho. Rapidinho, pai bola.